Agora vamos ler, dar continuidade ao livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Vamos relaxar nosso corpo e suavizar, fechar os olhos. Capítulo 2, o deserto do Saara. Em vez de sairdes do corpo físico como em vossa recente experiência, empregaremos hoje a consciência projetada, observou Saint-Germain, enquanto colocava o polegar da mão direita entre meus olhos e os outros dedos no alto de minha cabeça. A sensação de uma poderosa corrente elétrica percorreu todo o meu corpo. Retirando a mão, continuou. Desejo que tenhais em mente com firmeza, relembrando sempre para a meditação, que as leis que vos explico e ensino a utilizar são para vós pôr em condições de exercer mestria consciente sobre todas as forças e coisas terrenas. Isso significa que, sejam quais forem as vossas experiências, estareis sempre, em todos os momentos, de posse plena e consciente de vossa mente e de vosso corpo, sendo-vos possível empregar vossa livre vontade a todo tempo. Nesse estado de consciência projetada, sois completamente consciente e tendes plena mestria sobre todas as vossas faculdades a todo instante. Não há nada em comum entre qualquer dessas instruções e seu uso. Nesse estado de consciência projetada, sois completamente consciente e tendes plena mestria sobre todas as vossas faculdades. A todo instante, não há nada de comum entre qualquer dessas instruções e seu uso, e os estados de transe ou condição hipnótica, porque tanto no transe como no hipnotismo, a vontade consciente do indivíduo não funciona, o que constitui prática das mais perigosas e desastrosas para aquele que a permite em sua mente e em seu corpo. Não há mestria ou domínio consciente no transe ou nas práticas hipnóticas, que são extremamente destrutivas e perigosas para o crescimento da alma, além de quem as permite. Deveis compreender integralmente que o controle consciente, a mestria e o uso das forças e coisas dessa terra devem estar sempre sujeitos à direção do vosso ser divino, ou Deus interno, por meio da perfeita cooperação e da obediência de todas as faculdades externas, tanto do mestre como tanto da mente como do corpo, a essa direção interior. Não há mestria sem isso, e aqueles que são conhecidos como mestres ascensionados nunca obrigam qualquer atividade que possa desrespeitar a lei do livre-arbítrio, dado por Deus ao indivíduo. Ao estudante poderá ser facultada a experiência da projeção se um mestre ascensionado desejar expandir-lhe temporariamente a consciência de modo que possa compartilhar de acontecimentos que se verifiquem em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Em tal estado, as faculdades do discípulo permanecem totalmente sob o domínio e a direção de sua livre vontade. Em qualquer momento, mantém-se integralmente consciente e ativo aonde quer que esteja seu corpo, e também no local que o mestre ascensionado escolheu para dirigir sua atenção a fim de receber ensinamentos. A razão pela qual um mestre ascensionado eleva temporariamente a consciência do estudante consiste em querer mostrar-lhe de que modo
poderá ele fazer a mesma coisa por si mesmo, por seu próprio esforço, conscientemente e à vontade. Consciência projetada consiste no aumento do grau de vibração da estrutura atômica, tanto na mente como no corpo do estudante. Isso é feito pela radiação de um mestre ascensionado e é uma atividade da luz, que aumenta a frequência de vibração até a nota tônica que ele estabelece para a experiência. Nos graus mais elevados, o discípulo usa suas faculdades de visão e de audição exatamente como faz na vida diária, com a diferença de que tais faculdades se acham expandidas na zona oitava, imediatamente acima da humana. Tal uso de nossos sentidos é o mesmo que experimentamos a cada momento no estado de vigília, porque podemos tornar-nos conscientes exatamente no mesmo instante do que está perto ou do que está longe de nós. A expansão ou a contração de nossa consciência é inteiramente dependente daquilo que o indivíduo deseja. Isso está sempre sujeito ao livre-arbítrio e à direção consciente do estudante. Pode alguém, por sua própria escolha, tornar-se consciente de uma certa árvore do seu jardim ou do jardim inteiro. Esse alguém emprega a mesma faculdade de visão para ver um e outro exatamente do mesmo modo. Quando deseja ver todo o jardim, faz com que seus olhos ampliem sua atividade até perceber tudo que deseja. A expansão maior abrange a menor, de modo que deveis ter consciência do pleno controle de todas as vossas faculdades, em ambos os lugares, ao mesmo tempo. A atividade que tem lugar é realmente uma ampliação do campo de força no qual atua a vista. O emprego de vossa faculdade de visão nessa projeção ou expansão da consciência é realizado pelo aumento de frequência vibratória no nervo óptico. O processo inteiro corresponde ao que sucede quando se emprega um binóculo. Na vida cotidiana, a consciência humana foi acostumada a usar suas faculdades dentro de certas zonas. Dentro de certas zonas ou campos de força. E a prova disso é que podeis ouvir a voz de uma pessoa que está fisicamente presente no aposento em que estiveres e o som da campainha do telefone em qualquer outra parte da casa, precisamente no mesmo instante. Todas as faculdades da atividade externa são elásticas. Podem ser empregadas quer como microscópio, quer como telescópio, dependendo inteiramente do desejo e da vontade do indivíduo. Se alguém pode ter consciência do som no aposento em que estiver seu corpo físico e perceber ao mesmo tempo um som que se verifique em 2 ou 3 aposentos mais longe, exatamente pelo mesmo processo,
numa expansão ainda mais acentuada dessa faculdade, poderá ouvir a uma distância maior. Para conseguir isso, deverá aumentar a frequência das vibrações até alcançar a zona mais distante. Quando contemplais essa grande atividade divina interior, não vedes como perfeita e rapidamente sentidos externos mergulham no íntimo e o que eram dois torna-se um. Essa atividade da consciência pode ser aplicada a todos os outros sentidos, aos da visão como ao da audição. Tal processo de aumento das vibrações é natural, normal e harmônico, tão simples como a sintonização dos nossos rádios com qualquer onda desejada. As ondas hertzianas, bem como as da visão e da audição, são partes da mesma atividade. O som contém a cor e a cor contém o som. Nas experiências da vida diária, os seres humanos podem ouvir cor e ver som. Podem ver a cor e ouvir som, desde que se mantenham suficientemente aquietados sua mente e suas emoções. Dentro de certas oitavas ou zonas, a vibração se registra nos nervos dos olhos. O resultado é aquilo que chamamos visão. Outras se registram nos nervos dos ouvidos. E o resultado é o que chamamos audição. Os olhos de uma pessoa comum veem apenas os objetos cuja frequência vibratória cai dentro dessas determinadas oitavas. Isto porque não consegue ver abaixo da raia ou zona infravermelho ou acima da ultravioleta. Pela radiação de um mestre ascensionado, a estrutura atômica do cérebro e dos olhos vibra com velocidade bastante para se expandir na oitava imediatamente acima da humana. Essa mesma atividade pode ser expandida muitas oitavas além, quer pela irradiação do mestre, quer por determinação do ser divino interno do indivíduo. Muitas pessoas passam, na verdade, por tais experiências involuntariamente, mas raramente compreendem o que significam ou como ocorrem. Quando indivíduos têm momentos de consciência transcendente ou se sentem altamente inspirados, é isso o que lhes sucede, embora raras vezes reconheçam a assistência que lhes tem sido dada. A consciência projetada ou visão projetada nada tem a ver, absolutamente. A consciência projetada ou visão projetada nada tem a ver absolutamente com os quadros mentais produzidos por sugestões que só existem nas mentes de outros seres humanos. Tais pensamentos e quadros são apenas relampejados diretamente para dentro da mente e de alguma pessoa,
por outra que emite a sugestão. É o mesmo que acontece quando se faz refletir a imagem do sol no espelho, desviando-a em seguida sobre a parede. A sugestão é tão diferente da consciência projetada como pensar num lugar e estar fisicamente nesse lugar. A projeção é vívida, animada, real, como quando vosso corpo físico realiza uma experiência, porque é a ação do vosso próprio Deus interno, com quem o Mestre ascensionado é um, o Supremo. Saint-Germain e eu nos tornamos, então, observadores e atores de uma cena do passado distante. Novamente eu me senti exteriormente consciente de compartilhar de acontecimentos que me eram mostrados em pensamento, sensação e ação. O processo inteiro era tão natural e normal como o respirar, e a única sensação estranha que eu experimentava era o sentimento de maior liberdade e uma impressão de domínio. Ficamos ambos imóveis por alguns momentos, enquanto ele reanimava os anais etéricos e minha instrução começou. Isso é o deserto do Saara, disse, quando era uma região fértil e desfrutava um clima semitropical. Havia numerosas correntes de água, levando abundante umidade a todas as partes do país. No meio desse império estava a capital famosa no mundo inteiro por seu esplendor. Os edifícios do governo eram situados no centro, numa ligeira elevação, e daí a própria cidade se estendia simetricamente em todas as direções. Essa civilização prosseguiu, atingiu seu apogeu há 70.000 anos. Entramos na cidade e sentimos uma atividade rítmica singular, que dava estranha sensação de leveza enquanto caminhávamos. O povo movia-se com grande graça e agilidade. Perguntei a Saint-Germain a razão disso e ele respondeu: essas pessoas se lembravam da sua fonte e sabiam serem filhos de Deus, portanto possuidores e operadores de poder e sabedoria, que para vós poderiam parecer milagrosos e sobre-humanos. Verdadeiramente falando, não há tais coisas como milagres, porque tudo está de acordo com a lei, e aquilo que parece miraculoso ao atual conceito humano é apenas o resultado da aplicação de leis a que a presente consciência da humanidade não consegue captar, parecendo-lhe, portanto, estranho e singular por ter se afastado de suas origens divinas. Quando a realidade da vida é corretamente compreendida, toda manifestação que parece milagrosa à vossa consciência atual passa a ser uma experiência tão natural e normal como a formação de palavras para quem conhece o alfabeto. Chamados milagres são todos produtos de uma sempre expansiva e progressiva manifestação de vida na forma e ocorrem em todos os tempos por um regular e ordenado processo da lei em amor e paz. Não importa quão estranho, incomum e impossível possa parecer uma experiência ao atual estado mental da humanidade. Isso não é prova de que não haja uma lei maior e uma inteligência superior em ação, produzindo maiores maravilhas de criação em torno de nós o tempo todo. O conhecimento dos maiores cérebros da humanidade no mundo exterior de hoje está para essa grande sabedoria e poder interno, como a compreensão de uma criancinha sobre inteligência, sobre as projeções, sobre a pessoa governar com o eu divino. Tudo isso é maravilhoso. Precisamos estudar com calma para absorver esses ensinamentos. Agora vamos ler, dar continuidade ao livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Vamos relaxar nosso corpo e suavizar, fechar os olhos. Capítulo 2, o deserto do Saara.
Em vez de sairdes do corpo físico como em vossa recente experiência, empregaremos hoje a consciência projetada. Observou Saint-Germain enquanto colocava o polegar da mão direita entre meus olhos e os outros dedos no alto de minha cabeça. A sensação de uma poderosa corrente elétrica percorreu todo o meu corpo. Retirando a mão, continuou. Desejo que tenhais em mente com firmeza, relembrando sempre para a meditação, que as leis que vos explico e ensino a utilizar são para vós pôr em condições de exercer mestria consciente sobre todas as forças e coisas terrenas. Isso significa que sejam quais forem as vossas experiências, estareis sempre, em todos os momentos, de posse plena e consciente de vossa mente e de vosso corpo, sendo-vos possível empregar vossa livre vontade a todo tempo. Nesse estado de consciência projetada, sois completamente consciente e tendes plena mestria sobre todas as vossas faculdades a todo instante. Não há nada em comum entre qualquer dessas instruções e seu uso. Nesse estado de consciência projetada, sois completamente consciente e tendes plena mestria sobre todas as vossas faculdades. A todo instante, não há nada de comum entre qualquer dessas instruções e seu uso, e os estados de transe ou condição hipnótica, porque tanto no transe como no hipnotismo, a vontade consciente do indivíduo não funciona, o que constitui prática das mais perigosas e desastrosas para aquele que a permite em sua mente e em seu corpo. Não há mestria ou domínio consciente no transe ou nas práticas hipnóticas, que são extremamente destrutivas e perigosas para o crescimento da alma, além de quem as permite. Deveis compreender integralmente que o controle consciente, a mestria e o uso das forças e coisas dessa terra devem estar sempre sujeitos à direção do vosso ser divino, ou Deus interno, por meio da perfeita cooperação e da obediência de todas as faculdades externas, tanto do mestre como tanto da mente como do corpo, a essa direção interior. Não há mestria sem isso, e aqueles que são conhecidos como mestres ascensionados nunca obrigam qualquer atividade que possa desrespeitar a lei do livre-arbítrio dado por Deus ao indivíduo. Ao estudante poderá ser facultada a experiência da projeção se um mestre ascensionado desejar expandir-lhe temporariamente a consciência de modo que possa compartilhar de acontecimentos que se verifiquem em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. Em tal estado, as faculdades do discípulo permanecem totalmente sob o domínio e a direção de sua livre vontade, em qualquer momento. Mantém-se integralmente consciente e ativo aonde quer que esteja seu corpo, e também no local que o mestre ascensionado escolheu para dirigir sua atenção a fim de receber ensinamentos. A razão pela qual um mestre ascensionado eleva temporariamente a consciência do estudante consiste em querer mostrar-lhe de que modo poderá ele fazer a mesma coisa por si mesmo, por seu próprio esforço, conscientemente e à vontade. Consciência projetada consiste no aumento do grau de vibração da estrutura atômica
tanto na mente como no corpo do estudante. Isso é feito pela radiação de um mestre ascensionado e é uma atividade da luz que aumenta a frequência de vibração até a nota tônica que ele estabelece para a experiência. Nos graus mais elevados, o discípulo usa suas faculdades de visão e de audição exatamente como faz na vida diária, com a diferença de que tais faculdades se acham expandidas na zona oitava, imediatamente acima da humana. Tal uso de nossos sentidos é o mesmo que experimentamos a cada momento no estado de vigília, porque podemos tornar-nos conscientes exatamente no mesmo instante do que está perto ou do que está longe de nós. A expansão ou a contração de nossa consciência é inteiramente dependente daquilo que o indivíduo deseja. Isso está sempre sujeito ao livre-arbítrio e à direção consciente do estudante. Pode alguém, por sua própria escolha, tornar-se consciente de uma certa árvore do seu jardim ou do jardim inteiro. Esse alguém emprega a mesma faculdade de visão para ver um e outro exatamente do mesmo modo. Quando deseja ver todo o jardim, faz com que seus olhos ampliem sua atividade até perceber tudo que deseja. A expansão maior abrange a menor, de modo que deveis ter consciência do pleno controle de todas as vossas faculdades, em ambos os lugares, ao mesmo tempo. A atividade que tem lugar é realmente uma ampliação do campo de força no qual atua a vista. O emprego de vossa faculdade de visão nessa projeção ou expansão da consciência é realizado pelo aumento de frequência vibratória no nervo óptico. O processo inteiro corresponde ao que sucede quando se emprega um binóculo. Na vida cotidiana, a consciência humana foi acostumada a usar suas faculdades dentro de certas zonas. Dentro de certas zonas ou campos de força. E a prova disso é que podeis ouvir a voz de uma pessoa que está fisicamente presente no aposento em que estiveres e o som da campainha do telefone em qualquer outra parte da casa, precisamente no mesmo instante. Todas as faculdades da atividade externa são elásticas. Podem ser empregadas quer como microscópio, quer como telescópio, dependendo inteiramente do desejo e da vontade do indivíduo. Se alguém pode ter consciência do som no aposento em que estiver seu corpo físico e perceber ao mesmo tempo um som que se verifique em 2 ou 3 aposentos mais longe, exatamente pelo mesmo processo, numa expansão ainda mais acentuada dessa faculdade, poderá ouvir a uma distância maior. Para conseguir isso, deverá aumentar a frequência das vibrações
até alcançar a zona mais distante. Quando Quando contemplais essa grande atividade divina interior, não vedes, não vedes como perfeita e rapidamente sentidos externos mergulham no íntimo e o que eram dois torna-se um. Essa atividade da consciência pode ser aplicada a todos os outros sentidos, aos da visão como ao da audição. Tal processo de aumento das vibrações é natural, normal e harmônico, tão simples como a sintonização dos nossos rádios com qualquer onda desejada. As ondas hertzianas, bem como as da visão e da audição, são partes da mesma atividade. O som contém a cor e a cor contém o som. Nas experiências da vida diária, os seres humanos podem ouvir cor e ver som. Podem ver a cor e ouvir som, desde que se mantenham suficientemente aquietados sua mente e suas emoções. Dentro de certas oitavas ou zonas, a vibração se registra nos nervos dos olhos. O resultado é aquilo que chamamos visão. Outras se registram nos nervos dos ouvidos. E o resultado é o que chamamos audição. Os olhos de uma pessoa comum veem apenas os objetos cuja frequência vibratória cai dentro dessas determinadas oitavas. Isto porque não consegue ver abaixo da raia ou zona infravermelho ou acima da ultravioleta. Pela radiação de um mestre ascensionado, a estrutura atômica do cérebro e dos olhos vibra com velocidade bastante para se expandir na oitava imediatamente acima da humana. Essa mesma atividade pode ser expandida muitas oitavas além, quer pela irradiação do mestre, quer por determinação do ser divino interno do indivíduo. Muitas pessoas passam, na verdade, por tais experiências involuntariamente, mas raramente